Eu aposto que você nunca tinha visto um time como este que eu vou te mostrar agora nesse vídeo. Que seleção é para vencer qualquer campeonato. Eu vou te mostrar o melhor time de fundos imobiliários, desde o goleiro até o melhor dos atacantes, aquele atacante goleador, fazedor de gols. Assim fica muito fácil investir. Confira até o final que você vai gostar muito desse vídeo, eu tenho certeza. Fala, gente boa! Eu já tô aqui em campo e vou trazer a escalação da seleção brasileira de fundos imobiliários. A seleção imbatível que vai com certeza trazer o Hexa. E vamos começar já com a escalação, começando pelo goleiro, que é o HGLG, o goleiro menos vazado do mundo. Até porque a gente tem que ter aí na defensiva, no nosso gol, um fundo imobiliário bastante seguro para não deixar a bola entrar, né? Para não deixar a gente tomar gol. Então aí um fundo de galpões industriais e logística, com seus galpões ali, a maioria ali na cidade, em torno ali da cidade de São Paulo, tá certo? São galpões milionários e gigantescos galpões com excelentes clientes. Então a gente tem aí um fundo pouco volátil, com uma regularidade nos dividendos, que vai ser o nosso goleirão. E o nosso primeiro zagueirão é o ALZR11. Esse é um grande zagueirão aí, o zagueiro, né? Um dos melhores zagueiros do mundo aí, compondo a seleção brasileira. A gente tem que ter na defensiva um fundo imobiliário bastante seguro, conservador. Ele que é do setor, né, um fundo de tijolo, por enquanto, só fundo de tijolo aí na nossa defesa. O ALZR, um fundo de tijolo que possui imóveis urbanos e excelentes clientes. No relatório gerencial você consegue ver até o valor de cada imóvel, o valor que é alugado, cada imóvel desse fundo imobiliário, que tem uma excelente gestora. Então, para a defesa já começamos bem com ALZR. E para fechar a dupla de zaga, o BTLG11, um fundo de galpões industriais e logístico, também com muitos imóveis ali num raio 30 e raio 60 da capital de São Paulo, um fundo bastante também conservador, que a gente pode ter ele na defensiva. Então, formando a nossa dupla de zaga, ALZR e BTLG. Agora vamos para o nosso lateral direito. Na lateral direita temos o GARI11, um excelente fundo imobiliário de tijolo aí do setor também de imóveis urbanos, e ele também tem alguns imóveis industriais e logístico. É um fundo que defende bem. Ele está numa posição muito interessante aqui de lateral direito, pois ele defende bem, só que ele também ataca bem, ele sobe bem para o ataque, ajuda muito no ataque. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? É um fundo conservador, né, bastante seguro, ou seja, ele defende bem, só que ele também ataca muito bem, ou seja, ele distribui bastante dividendos. Da nossa defesa aqui, é o que mais distribui dividendos, e é um fundo de tijolo. Então nada melhor do que na nossa lateral direita temos o GARI11, é praticamente um Cafu, né, da seleção brasileira. Ele defende muito bem e ajuda muito bem no ataque, distribuindo bastante dividendos, elevando a nossa carteira de investimento, elevando os dividendos da nossa carteira de investimentos, amigo. Vamos para a lateral esquerda, e na lateral esquerda a gente tem o forte LVBI, que ataca muito bem e também é, até certo ponto, um bom defensor aí, ajuda bastante aqui o sistema defensivo do nosso time. Porém o LVBI, que é um fundo de tijolo do setor de imóveis industriais e logístico, um bom fundo com pouca alavancagem, quase nada de alavancagem, não tem dívidas, né? E ele possui aí seus imóveis todos alugados, assim como o GARI11. Ele tem quase nada de vacância e ele ataca também muito bem, ajuda muito bem o setor ofensivo da nossa seleção, a nossa grande seleção de fundos imobiliários. Agora o nosso volante é o HGRU. Esse é um leão no meio campo, assim podemos dizer, pois é um volante que ajuda muito bem o setor defensivo aqui do nosso time. É um fundo imobiliário muito seguro, também um fundo de tijolo do setor de imóveis urbanos com excelentes clientes, um bom time de gestão, e é um volante que ajuda muito bem a fazer a ligação com os meias aqui, né? Ajuda a levar o time para o ataque. Então ele é aquele meio campo ali, volante,
que é muito bom na marcação, é o cara que protege a nossa defesa. Continuando a nossa escalação, a escalação da nossa seleção, temos aqui no meio de campo o HGCR, nosso fundo de papel. Já o primeiro fundo de papel aparecendo aí no time, ele é o meio de campo, né? Ele ajuda aqui, tá certo, na marcação, porque ele é até certo ponto conservador, mas ele ajuda muito bem a ligar o time pro ataque. É um meio campo que faz gol. Ele faz gol também. Ele tem bons dividendos aí, próximo a 1%, às vezes até passa de 1%. Um fundo de papel que tem os seus CRIs, a maioria atrelados à inflação, né? Ao IPCA. Então estamos aí expostos a um bom fundo de papel, até certo ponto conservador, porque ele é um fundo high grade, tá certo? Esse nome feio, como vocês ouvem, high grade, é um fundo que significa que é um fundo um pouco mais conservador, não cobra juros exorbitantes aí de seus clientes, por isso a chance de inadimplência é muito menor. Então temos aí o HGCR compondo, né, o meio campo aqui. Vamos ver esse trio de meio campo como é que vai ficar. Compondo aqui o nosso meio de campo, vamos dizer, na meia esquerda, né? O HGCR ficou na meia direita, na meia esquerda fica o XPML, um fundo de tijolo do setor de shoppings. Esse aqui é um meio campo milionário, estrelinha, com um patrimônio aí na casa dos 6,5 bilhões de reais. É o que vale esse jogador aqui. Esse jogador vale 6 bilhões e meio de reais. É o jogador, um dos jogadores mais caros aí do time, tá certo? O XPML possui uma porrada de shoppings, ele possui uma galera, ele possui muitos shoppings aí espalhados pelo Brasil. Nas grandes capitais aí, bons shoppings, ele tem participações nesses shoppings e a gente cotista acaba tendo direito a essa participação e recebendo dividendos do XPML. Então estamos expostos também aí ao setor de shoppings, com o nosso meio de campo, estrelinha aí, 6 bilhões e meio, o XPML. E para fechar o meio de campo, o nosso também estrelinha KNCR, um fundo de papel também bilionário. O KNCR é o jogador mais caro do time, valendo 7,3 bilhões de reais atualmente. É um fundo de papel com os seus CRIs, a maioria, praticamente 100% aí, atrelados ao CDI. É como investir em renda fixa. Ele está, né, exposto à taxa Selic, só que é taxa Selic mais 2. A média de juros dos CRIs do KNCR é CDI mais 2, a média. Então, se a taxa Selic está 12,25, você acrescenta mais 2%, vai para 14,25, a média dos CRIs aí do KNCR. Então, quando sobe a taxa Selic, os seus dividendos tendem a subir, você exposto a esse fundo KNCR, que é o jogador mais caro aqui do time, com seu valor acima dos 7 bilhões de reais. Vamos conhecer agora o ataque artilheiro dessa seleção. O nosso primeiro atacante aqui pela esquerda é o RF11, é o jogador mais velho aqui do time, né? O jogador mais experiente, tá aí na Bolsa de Valores aí desde 2010, se eu não me engano, já tem mais de quase 14 anos, aí 15 anos, né, aproximadamente, na Bolsa de Valores. É um jogador bastante experiente, goleador, né? Ele é um atacante muito bom, pois vai nos trazer bastante dividendo, sempre na casa de 1% para cima, acima de 1%. Atualmente ele está pagando acima de 1% ao mês, porque ele deu uma queda aí boa, né? Uma boa queda, teve uma boa queda na sua cotação, dando chance de entrada para os investidores, e com isso ele marcou muitos gols. MXRF11. Eu quero saber de gols. O que é gols? Os dividendos que nós vamos receber, bastante dividendos, e esse é um dos goleadores do time. E para formar dupla de ataque com o MXRF11, temos o nosso famoso RZTR, camisa 11 aí no ataque, né? O camisa 10 aqui é o KNCR, que é o meio campo habilidoso, o camisa 9 é o MXRF11 e o camisa 11, o Romário do time aqui, também goleador, RZTR. É um fundo de tijolo, considerado de tijolo, pois o seu portfólio, né? Seu patrimônio é composto por fazendas, imóveis rurais. Ele possui fazendas e essas fazendas são arrendadas. Quando ele vende uma fazenda e obtém um grande lucro de 200, 300 milhões de reais, ele divide esse lucro com nós cotistas, ou seja, ele marca muitos gols durante o ano. Então é um excelente atacante, ninguém melhor para representar a nossa seleção no ataque do que o RZTR, e ao seu lado o goleador experiente MXRF11. É bom ter um jogador experiente aqui no ataque para a gente poder
ter uma referência lá na frente. Para finalizar essa seleção, vamos ver alguns reservas que podem entrar no time aí, caso algum jogador se machuque, se contunda. A gente temos aí na reserva o PVBI, vou até colocar aqui, ó, PVBI, ele é reserva, vou deixar ele no cantinho aqui, ó, o primeiro reserva que a gente tem, PVBI. Um fundo da VBI que é de lajes corporativas, ele anda embaixo, né? Ele tá ali na reserva, mas quando ele entra muito bem no time. Se alguém do time aqui começa a ter problemas, a gente precisa fazer uma substituição, a gente tem o PVBI. Outro reserva que a gente tem aqui, um reserva de luxo, né? É o TRX F11, TRXF11 também está aqui no banco de reserva. Se precisar ele entra, se ele mostrar serviço, se ele mostrar futebol, começar a pagar bastante dividendos, inclusive pagou o maior dividendo da história, acho que acima de R$2 vai pagar agora esse mês, se eu não me engano, o TRXF11. E ele tem vaga no time sim, se alguém moscar aqui o TRXF ele entra e substitui algum jogador. Se você quiser jogar com 12, você pode colocar o TRXF, né? Então esses são um dos nossos reservas. Podemos colocar na reserva também o HSLG, que também é um fundo de galpões logísticos aí, que pode ser um dos nossos reservas imediato. Mas tá aí a nossa seleção brasileira de fundos imobiliários. Temos ali um Ronaldinho no ataque junto com Romário e Dunga no meio campo. É a melhor seleção que eu encontrei para compor uma excelente carteira de investimento para a gente poder viver de renda passiva e não ter dor de cabeça quando ter essas fortes quedas que os fundos imobiliários teve no ano passado, agora em dezembro, há um mês atrás, começou a ter fortes quedas. Era a hora da gente acumular, porque não foi um fundo ou dois que caiu não, foi geral, a bolsa, né? A bolsa agora está em queda, mas os fundos já vinham caindo antes da bolsa começar a cair. E quando tem essa queda geral, é um ciclo de mercado dando oportunidade para os visionários que sabem acumular na baixa, sabem comprar, porque dinheiro a gente ganha na compra. Você comprando barato, os seus dividendos, ó, vai lá para cima. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa seleção brasileira de fundos imobiliários. O que você achou desse time? Se você tem alguma ideia, se você quiser opinar, pode colocar aqui nos comentários quem você colocaria aqui nesse time. Você mexeria, né? Você vai ser o técnico desse time. É você que é o técnico que vai colocar, se precisar fazer uma substituição, se precisar trocar ali, ó, eu tirar um atacante, ou seja, diminuir a minha posição num atacante e aumentar a minha posição num zagueiro ali, entendeu? É você que é o técnico, é você que vai gerenciar o seu time de fundos imobiliários. Essa analogia ficou bastante legal e eu espero que você tenha entendido e tenha gostado desse vídeo. Se quiser dar o like, fica à vontade. Então eu te espero no nosso próximo encontro. Eu vou deixar 2 vídeos que vai aparecer aqui no final da sua tela, caso você se interesse em assistir. Fui, galera!